Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bem-vindo, irmão, bem-vinda, irmã, ao nosso momento de oração pessoal diário com a Palavra de Deus, através do método da Lexio Divina, a leitura orante da Palavra de Deus, esse método tão antigo e tão novo, tão atual, tão importante para nós nos tempos de hoje, nos dias de hoje, podemos exercitar juntos esse hábito de estarmos diariamente aos pés da Palavra de Deus, fazendo a nossa comunhão espiritual, deixando que a Palavra de Deus transforme a nossa vida, porque acreditamos que tudo pode ser mudado pela força da Palavra de Deus em oração. Não há coração endurecido que não se renda à misericórdia de Deus. Não há situação difícil que não seja iluminada pela presença de Deus. Não há dor ou morte que possa resistir à grandiosidade do amor de Deus na nossa vida. Que maravilha, né? Por isso é que nos reúne, o amor de Cristo nos reúne aqui na sua palavra, no canal da RCC BH, todos os dias, a partir das 6 horas da manhã. Hoje, que é dia 19 de julho, estamos na quarta-feira da 20ª semana do Tempo Comum. O texto de hoje que vamos refletir é o Evangelho segundo Mateus, capítulo 20, versículos de 1 a 16a. Mateus 20, 1 a 16a. Convido você já a pegar a sua Bíblia, a entrar no seu quarto reservado, onde está a presença de Deus. No texto de hoje vamos refletir, vamos ver, vamos nos lembrar que às vezes a gente esquece que Deus é bom o tempo todo. Ele é misericórdia, Ele é clemência, Ele é amor. Que coisa mais importante do que isso na nossa vida? Não tem, não é? Então vamos nos colocar na presença desse Deus amor, dizer que estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Invocar o Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida. Vem, Espírito Santo, nesse dia. Quero te entregar o meu coração, a maneira com que eu cheguei aqui nesta oração. E quero dizer que eu acredito no amor de Deus, na misericórdia de Deus, que tudo pode ser mudado por esse Deus tão maravilhoso, por esse Deus tão bondoso, por esse Deus tão misericordioso. Por isso eu estou aqui, Espírito Santo, no desejo, na sede, na vontade de experimentar hoje, na maneira em que eu me encontro, a plenitude da proposta de Jesus para este dia, através desse texto, através desse evangelho de hoje. Amém. Vamos lá então, acreditando no poder da palavra de Deus, percorrer os nossos degraus espirituais até encontrar a profundidade da presença de Deus na nossa vida. O primeiro degrau então é a leitura, em que vamos procurar perceber o que o texto diz. Vamos lá? Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos esta parábola: o reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para sua vinha. Combinou com os trabalhadores 1 moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo, viu outros que estavam na praça desocupados e lhes disse: ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 horas da tarde e fez a mesma coisa.
Saindo outra vez pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: Por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: Porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde, e cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida vieram os que foram contratados primeiro, e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu uma moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar com o patrão. Esses últimos trabalharam 1 hora só e tu os igualaste a nós que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro? Então o patrão disse a um deles: Amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este o que foi contratado por último, o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja porque estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos então, irmãos, fazer a releitura do texto, procurando imaginar a composição da cena, olhar para os personagens dessa história, imaginar a fisionomia, imaginar a reação e assim procurar compreender o que o texto está dizendo. Como é que o texto começa? Imagine fazendo a releitura ou fechando seus olhos. O texto de hoje, meus irmãos, minhas irmãs, é uma sequência do texto de ontem e de antes de ontem. Quer dizer, Jesus saiu da Galileia, chega na Judéia, além do Jordão, indo para Jerusalém, e encontra um jovem que queria saber sobre a salvação, que queria saber sobre a santidade, mas que foi embora para casa triste porque não quis desapegar, porque era rico demais. Segunda. E aí ontem, Jesus chama os discípulos e vai fazer a resenha, repercutir com eles a história que tinha acabado de acontecer, refletindo sobre o Deus dinheiro, refletindo sobre as prioridades, os privilégios neste mundo e os privilégios no reino dos céus. E terminou o texto de ontem falando isso aí: os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros, igualzinho a gente termina o evangelho de hoje: os primeiros serão os últimos serão os primeiros. Então o que a história de hoje quer dizer? Ela quer representar essa situação, explicar para os discípulos. Jesus quer usar a parábola para explicar para os discípulos o que é o reino de Deus, o que é a salvação, o que é o reino dos céus. E assim começa o texto de hoje: o reino dos céus e a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Então quem que é esse patrão? É o Pai, é Deus. Quem é essa vinha? É o reino de Deus que ele quer explicar o que é. E quem são os trabalhadores que o Pai está chamando, que o Pai está contratando? O seu povo somos nós. Então o Pai, desde muito cedo, desde madrugada, chama o seu povo para estar na vinha, para trabalhar na vinha,
para produzir os frutos do reino, para participar do reino de Deus. Então, o que é o reino de Deus? Aquele reino que os chamados são chamados a construir, a buscar esses frutos que nós vamos perceber. Ele sai cedinho e combina com eles uma moeda de prata por dia. O que é uma moeda de prata? Um denário, né? O salário do trabalhador de um dia. O suficiente para aquele trabalhador viver a cada dia com o seu salário, com a paga referente ao seu trabalho. O que quer dizer isso aqui no contexto desta parábola? Que o Pai dá àqueles que trabalham no seu reino o necessário para viver cada dia na graça, cada dia no reino. E viver cada dia no reino é estar no reino, é participar da salvação. É entrar nesse caminho de salvação, de intimidade com o Pai, de se tornar filho desse Pai que é o nosso patrão. E assim, então, a cada dia, o empregado recebe de graça a salvação. Aquilo que o jovem de antes de ontem estava querendo saber. Aquilo que ontem Jesus falou que para os homens é impossível, porque a salvação é graça de Deus para Deus, tudo é possível. E o que o Pai faz? O Pai sai às 6, às 9, às 12, às 15, o tempo todo. O que isso quer dizer? Que o convite de Deus é um convite contínuo. Ele está todo o tempo chamando o seu povo para estar com ele no reino, para participar do reino, para gerar frutos do reino, para trabalhar com ele no reino o tempo todo, recebendo aquilo que é justo. Eu vos pagarei o que for justo. E o que é justo? É justo que quem é de Deus receba as coisas de Deus, a graça de Deus, na medida do querer de Deus, da onisciência de Deus, da soberania da vontade de Deus sobre a vida daqueles que trabalham com Ele. E Ele está tão preocupado com aqueles que não estão no reino que ainda chama a atenção. Chegou na última hora, 1 hora antes de acabar, porque tem um tempo. 1 hora antes, ele ainda chegou pessoas que não estão no reino, vocês estão o dia inteiro desocupados. E as pessoas respondem, ninguém nos contratou, ninguém nos chamou, ninguém nos falou desse reino. E o patrão, que é o Pai, fala, vem então, que ainda é tempo, sempre é tempo de chegar perto desse patrão, enquanto estamos aqui nesse dia de trabalho. E aí é que começa a confusão. Porque não apenas eles são os últimos a chegar, mas na hora de receber eles são os primeiros a receber e recebem o mesmo salário que é a jornada de um dia. Jesus não toma como base os conceitos dos méritos humanos, a meritocracia. Ele dá a cada um o necessário para viver. Todos eles recebem uma moeda de prata, um denário, o necessário para cada dia. Só que aí os que chegaram primeiro foram contestar, foram reclamar, argumentando pela lógica do mérito. Nós estamos aqui desde cedo, suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro. Muito parecido com o filho mais velho da história do filho pródigo, que fala, pai, tô aqui o tempo inteiro trabalhando contigo, e agora o senhor vem fazer festa para esse teu filho que chegou?
E o pai usa o mesmo argumento: esse teu irmão estava morto e voltou à vida. Você está com inveja porque eu estou sendo bom? Inveja da bondade de Deus, porque Deus é bom, Ele age com misericórdia, o prêmio conquistado a cada dia é obra da graça, da misericórdia de Deus. E a grande graça que é a salvação é pura graça desse Pai, que quer que a salvação chegue a todos, mesmo aqueles que foram chamados na última hora, que entraram no reino no finalzinho das oportunidades. E eles, em vez de se alegrarem com isso, fecharam o coração na inveja e na reclamação. E assim que nós vamos, irmãos, para o segundo degrau espiritual, o degrau da meditação, em que eu vou procurar perceber o que o texto me diz. Vou deixar que a palavra de Deus ilumine a realidade da minha vida hoje. Num contexto em que tantos não têm o que trabalhar, em que tantos que trabalham não recebem o suficiente para viver, em que tantos recebem sem trabalhar e são hostilizados porque dizem que não merecem. Nesse contexto é que eu vou me colocar no contexto desta parábola e vou perceber como eu agiria se eu tivesse trabalhado o dia todo e o outro recebesse primeiro e a mesma coisa que eu. Eu resmungaria, eu sentiria inveja desse irmão. Vou olhar para tantos que chegam no reino depois de mim. Qual é a minha postura? Eu acolho os que estão chegando? Ou eu me coloco como um juiz implicando que eles são muito novos, que eles não têm discernimento, que não sabem como fazer, que é fogo de palha, que só quer aparecer, me colocando com inveja? E nessa inveja eu vou refletir a inveja que eu sinto do bem, da graça que eles receberam e que eu não recebo. E tantos irmãos têm graças que eu não tenho. Porque o Senhor, na sua bondade, concede dons diferentes a cada um. E tantas vezes tenho inveja dos méritos do irmão, dos dons, das graças, dos talentos. Porque nem sempre eu entendo a bondade de Deus sobre a minha vida. Porque eu que sou tão bom e estou na messe há tanto tempo, tenho tanto sofrimento, tanta dificuldade, tanta luta, e o outro está lá na vida boa, no meu julgamento, é claro, porque quem sonda os corações e as realidades é só o Senhor. Mas também vou me colocar no lugar daquele que foi chamado pela última vez, pela última hora. Se você, meu irmão, está na igreja há tanto tempo, glória a Deus, mas se você passou a vida inteira no pecado, fora da igreja, longe de Deus, vivendo como se Deus não existisse, ainda é tempo. Deus te chama, Deus me chama, e você vai falar para mim mesmo: eu tenho direito à graça de Deus, porque eu sou filho amado de Deus, mesmo que não tenha vivido a vida que Deus quer para mim até hoje. Mas hoje Ele me chama: venha você também para a minha vinha. Pare de usar a desculpa que ninguém te contratou. E assim, irmãos, vamos nos colocando em oração, voltando os nossos olhos para a bondade, para a misericórdia de Deus nesse terceiro degrau espiritual. E vou falando com o Senhor: eis-me aqui, Senhor. Quero me alegrar neste final desses 3 dias que o Senhor vem falar a mesma coisa. Quero me alegrar com Maria, o que diz que o Senhor derruba o trono dos poderosos e exalta os humildes, sacia de bens os indigentes
e despede os ricos sem nada. E como ela eu quero levantar os meus braços e reconhecer: a minha alma glorifica ao Senhor, o meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador, porque Ele olha para cada pobre servo, para cada pobre serva e realiza em mim maravilhas, porque Ele é poderoso, o seu nome é santo e a sua misericórdia se estende de geração em geração sobre cada um de nós. Aleluia! E nesse clima de louvor vamos passando para a contemplação, em que eu vou permitir que a comunhão amorosa com o Pai, que é bom, atinja profundamente o meu ser neste dia. Com a palavra de Jonas que diz: eu sabia, Deus, que o Senhor é um Deus clemente e misericordioso, de coração grande, de muita benignidade, de muita bondade e muita compaixão diante dos nossos males. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor nos mostre a sua face e nos conceda a sua graça. Que o Senhor volva o seu rosto para nós e nos dê a paz. Que o Senhor nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A Lexia Divina volta amanhã, se Deus quiser.